No podcast Eternizador de Histórias, hoje eu tenho a honra de poder eternizar a história de um dos grandes homens e médicos de Governador Valadares. Falo dele, o médico e uma das referências quando o assunto é cirurgia plástica em todo o Brasil, o doutor Aloysio Moreira, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Doutor, é uma honra do tamanho do mundo poder te receber para ficar bem com você. É uma honra do tamanho da torcida do Flamengo poder te receber. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. É um prazer. É o primeiro podcast que eu participo. Olha isso. E como a gente já estava conversando, assim, é um produto que eu tenho consumido bastante. Eu acho que é nada mais atual e moderno do que podcast, onde a gente pode, né, bater um papo sem roteiro, né? Exato. Que fica um negócio mais orgânico, mais natural. Sim. Então é um prazer de verdade. Estou muito feliz em estar aqui. Espero que a gente consiga levar muita informação, muita curiosidade sobre minha história, sobre minha vida, sobre a cirurgia plástica. Claro. Né? E a todo mundo que está ouvindo, será um prazer, né, dividir um pouquinho da minha história com vocês. Doutor, quem vê a vida que o senhor tem hoje, graças a muito esforço e muito trabalho, dedicação e principalmente estudo, às vezes não sabe o quanto que o senhor, como os gaúchos falam, né, pelejou para chegar na sua vida que você possui hoje. Eu falo em relação à questão profissional, financeira, que faz parte e é bom, obviamente. E é interessante na sua história, porque, como eu disse, quem vê o que o senhor possui hoje de know-how, de currículo, de conhecimento, não sabe que lá atrás o senhor já foi um rapaz que passou por muita dificuldade na vida. E antes mesmo de formar em medicina, o senhor precisou formar primeiro em nutrição para depois seguir o sonho na medicina e depois, consequentemente, como um dos grandes mestres quando o assunto é cirurgia plástica. Como é que se deu toda essa história para chegar nos dias de hoje? Rapaz, é uma longa história. Fique à vontade, o que é isso mesmo? Como você mesmo falou, normalmente as pessoas veem só o lado bom, né? Acham que tudo foram flores, né? Sim. E que, às vezes, o caminho foi curto, mas foi longo. Eu sou de uma família, né? Meu pai, Aloysio, minha mãe, Maria das Dores, mas todo mundo só conhece ela como Dorinha. E meus dois irmãos, minha irmã mais velha, Camila, meu irmão mais novo, Tiago. Eu sou um filho do meio, de 3 filhos. Minha mãe é uma dona de casa e meu pai um assalariado da Vale do Rio Doce, que trabalhava nas construções das usinas da Vale e que sempre que acabava uma usina, ele era transferido para uma cidade diferente para fazer, né, o mesmo trabalho. Então acabou que a gente foi meio cigano, assim, meio nômade, né? Sim. Moramos em vários lugares do Brasil, dentre eles na adolescência Valadares. E assim, uma família que meu pai tentava dar pra gente, com muito trabalho, o que ele podia de melhor, mas que assim, a gente tinha o básico. Nunca, graças a Deus, passamos fome, nem algo do tipo, mas era assim, tudo contadinho. E assim, ele falava pra gente que o que ele ia dar pra gente era o estudo. Então a gente estudava em escola particular, mas assim, não tínhamos o padrão de vida dos meus colegas de sala e tudo mais. Então, assim, foi muita ralação. E eu tive que adiar algumas vezes, assim, os meus objetivos, meus sonhos, muitas vezes por conta disso. Então, mas graças a Deus, né, aos poucos e com muita fé primeiro e perseverança, hoje eu consigo falar que eu faço o que eu sempre sonhei, né? Assim, eu fiz cirurgia plástica, como a gente estava conversando aqui antes, porque era um sonho, assim, e hoje eu faço o que eu amo e o que eu escolhi. Sim. E é um privilégio, porque nem todo mundo consegue fazer, claro, como ofício de vida, sim, o que sonhou e o que escolheu. E eu, graças a Deus, hoje eu estou onde eu sonhei estar, e, né, e juntamente com a minha família, que né, é um presente de Deus também, minha mulher Sara, meus filhos
Arthur e o Caio. Hoje, graças a Deus, assim, eu agora estou tentando melhorar, assim, constantemente como pessoa para poder, assim, só continuar o que Deus me proporcionou. E o quanto que em toda a sua trajetória como homem profissional e também na sua vida acadêmica, a cidade de Ouro Preto é importante na sua construção? Ouro Preto, de certa maneira, foi uma das coisas que me fez adiar, né, fazer medicina, porque eu tentei medicina algumas vezes, né, no final do terceiro ano, né, quando a gente sai da escola, e aí depois fiz um ano de pré-vestibular, e na época eu tentava só a Universidade Federal, porque meu pai não tinha condições de estar pagando uma universidade privada, e eram muito poucos os cursos de medicina naquela época. Nós estamos falando isso de os anos de 97, 98. Eu tinha 17, 18 anos. E aí eu tentei 2 anos e não consegui passar, e falei, vou fazer um outro curso. E eu estava numa sala do Colégio Nacional fazendo pré-vestibular no meio do ano, já de novo fazendo pré-vestibular depois de 2 tentativas. E entrou um rapaz na sala fazendo propaganda do vestibular de Ouro Preto, que ia ser a primeira vez que ia ter o vestibular descentralizado, fora de Ouro Preto. E ele ia ter vestibular lá em Vitória, onde eu fazia o pré-vestibular, e ia ser no colégio que eu estudava, que era o Colégio Nacional. Bacana. Aí eu olhei e vi, assim, curso de nutrição. Falei, nossa, e nutrição naquela época era muito pouco conhecido. E o que me chamou a atenção é que no encarte, que era um folder, estava escrito o resumo de cada curso, e falava que no curso de nutrição era um dos melhores do país, e ainda, sempre foi a Viçosa, Ouro Preto e a Federal da Bahia, na época eram os melhores cursos de nutrição do país. Falava que tinha convênios com outros países e que poderia fazer intercâmbios, e aquilo me despertou. Eu falei, opa, eu já sempre tive vontade, assim, né, de ter independência, sair de casa. E aí eu fui para Ouro Preto em 99. No mesmo dia que eu fui para Ouro Preto, meu pai foi para São Luís do Maranhão, Nossa. transferido mais uma vez de Vitória para lá. Só que dessa vez você não foi pra lá. Foi a primeira vez que eu não acompanhei. Sim. Porque minha mãe foi com ele, meu irmão fazia faculdade em Vitória, ficou. Minha irmã fazia faculdade de odonto aqui em Valadares. Então, a família dividiu. Desmembrou. E eu fui para Ouro Preto, e lá eu, assim, vivi uma das coisas que poucas pessoas têm oportunidade na vida, que é morar numa república que tem um conceito, né, que em alguns lugares do mundo é de fraternidade, mas lá é uma república de estudantes com que é como uma religião, que é como um clube de futebol, assim. E eu morei na Chaparral, aproveitar, mandar um abraço, sou um dos fundadores da república, e lá eu fiz amigos para a vida, irmãos. Cheguei a morar desde mais ou menos 13 até 20 pessoas morando na mesma casa, com culturas diferentes, realidades diferentes. Então lá foi onde eu aprendi a escutar todos os estilos musicais, porque cada pessoa gosta de um. Foi onde eu aprendi a conviver, né, e respeitar opiniões, culturas, costumes diferentes. Então foi uma verdadeira faculdade fora da faculdade. E lá eu fiz nutrição, onde me formei em 2005. E até hoje volto na Chaparral, meu quadrinho está pendurado lá, né? E lá tem isso, não sei se você conhece, você forma, você bota o seu quadrinho na parede, que é como se tivesse a presença do ex-morador, né? Do ex-aluno na República. E quando você vai nas festas, por exemplo, como tem aniversário da República, formatura, ou então a festa do 12, que é muito famosa, 12 de outubro, quando a gente está na casa, aí o quadrinho é virado ao contrário, porque se eu estou na casa, a minha presença não precisa do quadrinho. Sim. E aí minha mulher já foi lá grávida, meu menino mais velho já foi, o mais novo agora ainda não foi, mas se Deus quiser, saudade, Chaparral, muita saudade. Que bacana. Então, mas por ter formado em nutrição, eu formei em 2005, e aí na minha formatura de nutrição, minha avó tinha falecido há pouco tempo, minha mãe estava um pouco mais quieta, mas aí ela chegou e eu
conversando com ela no dia da formatura. Ela falou: filho, sabia que abriu uma faculdade de medicina lá em Vitória? Eu falei: mãe, que legal, porque antes só tinha a UFSM, né? E eu acho que a Unesc de Colatina, no Espírito Santo inteiro. E aí eu falei: mãe, legal. Ela falou assim: por que você não tenta? Eu falei: não, mãe, tá doido, eu tenho 25 anos. E a minha ideia era fazer mestrado, doutorado na UFMG e ser professor. Porque eu sempre também gostei um pouco desse negócio de ensinar, de ser professor na área de nutrição, mexendo com saúde coletiva. Porque a nutrição, basicamente, ela é dividida em unidade de atendimento, a UANA, unidade de alimento e nutrição, que são esses restaurantes industriais, Sim. por exemplo, de grandes indústrias, enfim. Aí tem a saúde coletiva, que postos de saúde, né, que são essas políticas de saúde coletiva mesmo, mais voltada para o SUS mesmo. E tem também a nutrição clínica. E o que mais me agradava era, até por dois professores que eu tinha, Camilo e o Lelinho. Lelinho hoje, eu acho que ele é o presidente do Conselho Federal de Nutrição. Bacana. E o Camilo, eu fui bolsista deles, de iniciação científica, e eles me inspiraram muito e eu queria meio que seguir isso. Só que aí a prova do mestrado ia ser só no final do ano, e eu voltei para casa, depois de 6 anos, para morar com meus pais, de novo. E aí com receio assim, de morar com os pais, depois de morar 6 anos em Ouro Preto, mas meus pais não me respeitaram demais, a gente conseguiu ter uma convivência bem bacana. E aí eu fui dar aula, até esperar o mestrado, eu fui dar aula numa escola preparatória assim, como se fosse aula particular. Sim. O aluno está com alguma dificuldade, o pai leva, e aí dava aula particular para, assim, desde de criancinhas pequenas até criança que estava fazendo quase vestibular. E aí, para poder sair de casa, voltar e ficar pedindo dinheiro para meu pai, e eu sempre quis ser mais independente, assim, para mim era meio constrangedor. E aí, nessa, eu aproveitei e peguei um livro que chamava Memorex, que era um resumo de uma apostila de resumo de um colégio, de uma rede, acho que chama Positivo, de São Paulo. Conheço. Que era um resumo, como se fosse para você ler o resumo para a prova de vestibular. E aí, assim, eu mergulhei naquilo, assim, durante uns 3, 4 meses, assim, acordava cedo, estudava até tarde, não parava por nada, assim. E aí, minha mãe, tenta, e eu tentei, e graças a Deus, no dia nem fui pegar, porque eu tinha ficado 6 anos, né, sem fazer, nem fui pegar o resultado. Na época, internet, olha só, era muito pouco acessível. Sim. Eu teria que ir na escola para entrar na internet para ter. Não tinha internet em casa, não tinha nem computador em casa. E aí minha mãe foi com meu irmão lá para ver o resultado. Eu achei que eu não iria passar e graças a Deus passei em 4º lugar. Que bacana, história muito edificante. E aí comecei a fazer medicina em 2006. E aí então, quando começa a minha história com a medicina. E como o senhor disse no início do nosso bate-papo, você sempre quis estar inserido no universo da cirurgia plástica. Uhum. Que outrora era algo muito inacessível para muitas pessoas. Com certeza. Mas já há algum tempo, e até mesmo por conta de todas as informações que nós tivemos acesso durante toda essa trajetória universal, principalmente através dos veículos de comunicação, depois com o advento da internet, então explodiu. Por que a cirurgia plástica ela ganhou esse espaço e esse tamanho tão grande na vida das pessoas? A cirurgia plástica, eu acho que desde o início, assim, a cirurgia plástica, eu acho que dentro das especialidades cirúrgicas é a mais nova, assim, né? Uma das mais novas. Começou mesmo com o Ivo Pitangui, porque antes não existia uma especialidade chamada Sim. cirurgia plástica, né? Não era reconhecida essa especialidade. E, assim, no início começou com uma cirurgia plástica reconstrutora, né? O Pitangui fazia muito trabalho
nessa área de reconstrução, inventando muitas técnicas. Teve uma história até no início da história dele como cirurgião plástico, de um circo que pegou fogo, se eu não me engano, em Niterói. Acho que não foi no Rio, foi em Niterói. Muitas pessoas ficaram com grandes queimaduras. E o Pitangui foi o cara que conduziu essas pessoas, né? E com muito talento, né? Que ele era um fenômeno e referência mundial. Ele ganhou um destaque e, com isso, né, uma especialidade que ele fazia foi ganhando seu espaço, primeiramente na área reconstrutora, mas que depois também associou uma área estética. E como a gente vive, assim, né, o ser humano, de maneira geral, né, tem uma preocupação também com a estética, e cada vez isso na era moderna Sim. foi ficando mais em voga. Eu acho que a cirurgia plástica ganhou essa visibilidade, esse glamour, por causa disso, assim, porque existem coisas que incomodam as pessoas e que para uns parece besta, parece supérfluo, parece desnecessário, mas que traz repercussões, né, no trabalho, na vida pessoal, na qualidade de vida, na autoestima, na segurança, e que a cirurgia plástica consegue de uma maneira cirúrgica, transformar isso que incomoda na pessoa e devolver para ela, em vez desses sentimentos ruins que eu falei, os sentimentos bons de felicidade, Sim. de beleza, de autoestima, de qualidade de vida, de segurança. Porque a cirurgia plástica, ela é muito mais ampla do que as pessoas imaginam. As transformações de vida que eu graças a Deus, tenho a oportunidade de participar no meu consultório, são os melhores resultados. São pessoas que estão seguindo um caminho na vida e que a gente consegue, né? E eu tento muito, assim, né, demonstrar para elas que as pequenas escolhas que a gente faz todos os dias nos levam para caminhos diferentes, assim. E ali, sentado na minha mesa, eu falo com elas assim, primeiro, você tem que ser muito grato que o Papai do Céu te permitiu sentar aqui, porque muita gente gostaria de estar aqui e não tem condições. E não é nem só condição financeira, porque hoje a cirurgia plástica é muito mais acessível do que antigamente, igual a gente estava conversando. Sim. Hoje, um planejamento e uma programação, como a cirurgia plástica estética ela não é nenhuma urgência, você pode se programar, se planejar e conseguir. Assim como qualquer conquista que a gente tem na vida, de comprar um carro, como, né, fazer um curso, como fazer uma viagem, a cirurgia plástica, se a pessoa decidir que aquilo ali vai impactar na vida dela e que isso é um investimento pessoal e não uma coisa desnecessária para ela, né, que eu acho que tem que incomodar, então tem que fazer sentido. Se ela se planejar, hoje, assim, existem classe A, B, C que fazem cirurgia plástica desde que com planejamento. A classe A não precisa se planejar, Sim. A classe B se planeja um pouco, mas eu tenho pacientes de todas as classes sociais. E em relação aos procedimentos estéticos como um todo, e aí eu até entro na parte da odontologia, que hoje em dia também está muito em voga em relação a essa questão dessa odontologia mais moderna, com muitos procedimentos estéticos que têm sido feitos. Harmonizações, né? Exato. E assim, e até mesmo a internet e os veículos de comunicação ajudam muito a mostrar o que há de bom nesses procedimentos estéticos, também ligado à questão da cirurgia plástica. Mas, doutor, existe hoje uma busca, e eu acho que, e me corrija se eu estiver errado, é uma busca de vocês, médicos que atuam com cirurgia plástica, na busca pela naturalidade. Porque nós vimos aí, e é constantemente perceptível acompanhar, vários procedimentos que são feitos, e aí, às vezes por culpa do profissional, mas muitas das vezes por culpa da paciente ou do paciente, a naturalidade ela é quase zero. Como se busca a naturalidade com esse tipo de procedimento? É muito por conta do trabalho e da conversa que você tem com o paciente, ou é o paciente que manda 100% e às vezes vai querer algo muito extravagante? Luiz, hoje né, nós estamos vivendo um mundo muito assim, né, dinâmico, globalizado. Assim. O termo paciente, né, se você for ver de onde vem esse termo, é no sentido lá antigamente da passividade, onde o médico tinha uma voz ativa e falava e o paciente como passivo seguia a orientação do médico. Sim. Imagina a gente vivendo num mundo sem internet, sem celular,
que informação que o leigo, que o paciente teria, né, naquela época. Né? Antigamente, as pessoas, no máximo, tinham uma Barça dentro de casa, uma coletânea, quem tinha condição de ter, que era caro, para poder fazer os seus estudos, suas pesquisas. Hoje, com o celular na palma da mão, a gente faz isso. Então, hoje, o paciente, ele já não é tão paciente como antigamente. Certo. Ele já vem, muitas vezes, com um acesso a uma informação sobre aquilo. Só que a internet, ela, quando bem usada, ela te ajuda, quando mal usada, ela te atrapalha. Então, hoje, é lógico que é o que eu falo para os meus pacientes. A decisão sempre é em conjunto. É a paciente, sou eu, se tiver o marido, se tiver a mãe, se tiver o acompanhante, desde que, né, seja alguma relevância para a paciente que possa levar em consideração que esse acompanhante ajude na tomada de decisão, porque desde que seja ético e desde que seja possível fazer com segurança e o resultado ficar legal, eu acho que não tem outra maneira para ser feito. A paciente ela tem que estar ciente de tudo, né? Ela tem que tomar decisões junto comigo, porque a responsabilidade ela é, nesse sentido, dividida. A responsabilidade, por exemplo, do ato cirúrgico, do pré-operatório, do pós-operatório, é minha. Eu só faço o que é recomendado, e sempre baseado em evidência. Tem que ter um artigo científico, na maioria das vezes, para poder te embasar. Existe, lógico, um embasamento que que a gente fala que é o embasamento da experiência própria, mas que é o último grau de evidência. Então, assim, a paciente tem casos que são assim, só para você entender. Se a paciente tem uma gordura localizada no abdômen e ela é jovem, tem uma gordura localizada, não tem flacidez de pele ou tem uma flacidez muito leve e ela nunca engravidou e não tem diastase, que é a separação dos músculos, e nem nada que possa causar um abaulamento abdominal. Essa paciente tem indicação de lipoaspiração. E ponto. O outro extremo é a abdominoplastia. É a paciente que tem gordura localizada, mas já é maior quantidade do que essa primeira paciente. Sim. Ela normalmente, ou ela oscilou de peso muito, ou ela já engravidou. Então, o útero, quando distende, ele afasta os músculos, causa uma diastase, que é a separação dos músculos reto-abdominais, que quando o útero retrai, não voltam pertinho um do outro. Então, gera uma fraqueza abdominal. Então, essa paciente já tem um abaulamento. Às vezes, uma hérnia umbilical, que também já favorece um abaulamento abdominal. E ela tem uma flacidez de pele que não é leve como aquele outro extremo. Já é uma flacidez de pele que, quando ela senta, forma uma dobra cutânea Sim. considerável. Então, essa paciente, se ela fizer a lipoaspiração, a lipoaspiração só trata gordura localizada. Ela vai tratar a gordura localizada, mas e a flacidez de pele? E a fraqueza da musculatura? Não vai resolver. Sim. Então, os casos extremos, no caso que a gente está discutindo, lipoaspiração e abdominoplastia. Mas tem o meio do caminho. É a paciente que tem um pouco de gordura localizada, ela tem uma flacidez que não é acentuada, não tem um abdômen avental, mas tem uma flacidez leve para moderado. E, às vezes, ela tem um abaulamento pequeno por causa não tem uma diastase importante, ela tem um tônus da musculatura que ela conquistou, às vezes, na academia e tudo mais, depois, fortalecendo, que mesmo com a diastase até 2 centímetros é considerado normal. Essa paciente, nós vamos fazer só uma lipoaspiração e ver se a pele dela com a lipoaspiração vai ter uma retração boa e nós vamos evitar um corte da abdominoplastia. Ou nós vamos fazer uma abdominoplastia ou uma mini abdominoplastia, que vai garantir que aí eu costuro o músculo, né, corrigindo a diastase, se tiver uma hérnia eu corrijo, eu tiro um pouco de pele e além da lipoaspiração. Então, tem casos extremos que a indicação é precisa. O caso do meio do caminho não tem certo nem errado. Tem cirurgiões plásticos que fazem uma coisa, tem cirurgiões plásticos que fazem outra, e os dois podem ser feitos, mas a paciente tem que opinar. Aí que eu estou falando, a responsabilidade tem que ser dividida. Por quê?
Todo mundo quer fugir de uma cicatriz. Mas eu falo para ela, o que você prefere? Uma cicatriz escondida na calcinha, no biquíni, bem posicionada, e tirar uma flacidez de pele e te garantir um resultado de barriga mais chapada, né? Mais lisinha, ou você prefere fazer uma lipoaspiração, que são pequenos furinhos, não vai ganhar a cicatriz, mas pode ser que você não fique com o abdômen que você deseja. Então eu acho que ela tem que participar. E eu dou a opção. Eu falo, se fizer isso, vai acontecer isso. Se fizer isso, vai acontecer isso. Então, tem pacientes que se contentam em tirar um pouco de gordura, não ganhar cicatriz da abdominoplastia e está ótimo. Tem pacientes que o grau de exigência e expectativa do resultado não permite um resultado desse. Então, eu tenho que escutar a opinião dela para tomar a decisão em conjunto, porque tem que ser individualizado. Cada paciente deseja uma coisa diferente. E muitas vezes, né, se eu ficar indicando só o que eu gostaria de fazer, talvez eu vou estar me agradando. Mas eu não estou ali para agradar a mim, eu estou ali para agradar a paciente. O meu objetivo é agradá-la. Porque se eu fizer algo que para mim, eu vou falar, nossa, mas sua cirurgia está linda. Ela, mas não era isso que eu queria, Luiz. Eu não queria isso. Então, hoje eu tento informar, educar, explicar para a minha paciente tudo antes da cirurgia. Porque eu acho que com isso a gente diminui frustrações, desgostos, né, dissabores. E a cirurgia plástica, como estética, ela não é uma urgência, a gente não precisa passar por isso. Nem eu e nem a paciente. Porque eu passo tudo que elas passam. Se a paciente está satisfeita, eu estou satisfeito. Se a paciente está insatisfeita, eu não sei não me importar. Então, assim, quando a paciente está insatisfeita ou quando a paciente tem alguma coisa, porque qualquer cirurgião tem complicações. Eu, graças a Deus, nunca tive uma complicação importante, que é o que eu falo, assim. Graças a Deus, assim, e rezo todos os dias, Papai do Céu, proteger minhas pacientes e me capacitar a tomar as melhores decisões. Mas, assim, a medicina é muito dinâmica hoje. Eu acho que eu não posso obrigá-las a fazer nada, eu posso, sim, explicar e dar para elas a opção de decidir junto comigo, desde com ética, né, que seja ético, que seja seguro e que vá dar um resultado bacana para ela. Como é o preparo para um dia de cirurgia? No dia do ato? Isso. Tudo começa no primeiro dia da consulta. Acredite, a gente não pode esquecer que cirurgia plástica, né, e não podemos mesmo, é medicina. Então, é uma consulta médica. Então, ali tem uma anamnese, onde eu vou, né, entender um pouco do histórico de saúde dessa paciente, eu vou perguntar sobre a história ginecológica, obstétrica, os vícios, os hábitos de saúde, se faz atividade física, se toma alguma medicação, se tem alergia, se já operou alguma coisa. Tudo já com um olhar pensando se algo pode favorecer ou desfavorecer o ato cirúrgico. Por quê? Porque cirurgia plástica não é para todo mundo. E não estou falando, como eu te falei, cirurgia plástica hoje é acessível economicamente muito mais do que antigamente. É porque é o seguinte, se o paciente tem um risco maior do que o benefício, essa paciente não pode operar. Porque se ela ficar com uma gordura localizada, se ela ficar com um abaulamento na parede abdominal, se ela ficar com a mama um pouco caída, ela conseguirá viver com qualidade de vida e saudável com isso. Agora, se a gente tentar fazer algo para esteticamente melhorar e na cirurgia ela tiver uma complicação, uma sequela importante devido a algo que estava contraindicando a cirurgia, ninguém vai se perdoar. Então, existe uma classificação de anestesia e de cardiologia chamado... que foi lançado por anestesistas, mas que alguns cardiologistas ainda usam, que é o ASA. Paciente ASA 1, ASA 2... tranquilo para fazer cirurgia plástica. A ASA 1 é o paciente que não tem doença nenhuma. A ASA 2 é o paciente que tem a doença, mas que usando alguma medicação o torna compensado. Sim. Você não tem nenhuma doença, você é ASA 1. Você tem uma hipertensão, mas usa o remédio e a pressão fica controlada, é como se você não tivesse. Mas você é ASA 2 porque você tem algo controlado.
Então, paciente asa 3 para cima, aí a gente já tem que pensar o custo-benefício para esse paciente, porque não pode dar nada errado. Com certeza. Cirurgia plástica é o seguinte, se você vai fazer uma hérnia, se você vai fazer uma vesícula, que são cirurgias relativamente tranquilas, cirurgião geral, às vezes, né, sem fazer nenhuma especialidade, só o fato de ter feito a residência de cirurgia geral é habilitado para fazer. Não que esse profissional seja inferior a quem fez uma especialização, mas ele com 2, na minha época eram 2, hoje são 3 anos de cirurgia geral, ele é capacitado para fazer. E quando acontece alguma complicação, que pode acontecer como qualquer ato cirúrgico, normalmente as pessoas tendem a falar, nossa, que azar, que fatalidade. Você viu fulano? Foi fazer uma vesícula, infelizmente aconteceu isso, nossa, teve que ser operado, então, enfim. Quando acontece em cirurgia plástica, a cultura e a visão já é outra. Todo mundo normalmente fala, nossa, ela nem precisava disso. Pra que foi fazer? Ela era linda, para que ela foi mexer? Então, a gente tem que, na cirurgia plástica, ter um olhar muito mais atencioso. Por exemplo, todas as nossas pacientes operam, como você perguntou do ato cirúrgico, né? Então ela faz uma consulta, nessa consulta eu peço exames pré-operatórios, que se a paciente estiver com os exames normais, ela está apta para operar. Se algo nessa consulta me liga uma luz, opa, o paciente está com vários abortos de repetição, ela pode ter um distúrbio de coagulação, ela pode ter, né, algumas síndromes que favorecem uma coagulopatia, um distúrbio de coagulação que poderia favorecer uma trombose na cirurgia. Então, eu encaminho para um hematologista que vai fazer essa investigação. O paciente vai fazer cirurgia de mama, no ultrassom ou na mamografia, viu algum nódulo suspeito, e aí é classificado como BIRADS, né, que é o risco de BIRADS 4. A gente manda para mastologista, que vai, às vezes, fazer uma biópsia, e se esse nódulo for um fibroadenoma, que é benigno, por exemplo, liberar para cirurgia. Ou não, ou se a paciente vai fazer um tratamento oncológico. Então, se tiver alguma luz que acende, eu peço a ajuda de um especialista na área médica para poder nos amparar na decisão. E o paciente está apta, os exames são normais, foi para o hematologista, ele liberou, aí a gente programa a cirurgia. Na cirurgia, a paciente vai usar uma meia de prevenção de trombose e poucas especialidades utilizam durante o ato cirúrgico. Ela vai usar um compressor pneumático, que é uma bota que vai ficar como se fosse aquele aparelho de pressão, insuflando e desinsuflando durante todo o ato cirúrgico e durante a permanência dela no hospital, para justamente o sangue circular na perna, mesmo sem andar, porque o que faz o sangue circular é a gente caminhar. Como ela vai estar deitadinha, durante o ato cirúrgico a gente usa a bota pneumática, a gente usa uma manta térmica para poder manter a temperatura da paciente durante o ato, uma temperatura adequada, porque a hipotermia, a sala de cirurgia, ela tem um ar-condicionado, a paciente está com o corpo exposto, então a hipotermia poderia favorecer uma complicação. Então, debaixo da paciente tem uma manta que, ligado a um aparelho, gera um calor que fica passando nessa manta, então a paciente fica, né, aquecida durante o ato cirúrgico. A gente dá alta no dia seguinte, de manhã, que é um paciente só pernoita no hospital, justamente para começar a caminhar, uma deambulação precoce, para justamente prevenir infecção. A gente usa um antibiótico profilático, que muitas vezes, às vezes as pessoas em outras especialidades não usam, para prevenir infecção, justamente porque em cirurgia plástica não pode dar nada errado. Então, o dia lá eu tenho 2 instrumentadoras, né, a Carla e a Milena, que cuidam das pacientes com o maior carinho. Eu tenho uma técnica de enfermagem, a Elisângela, que recebe a paciente no hospital. Então, quando ela chega às 5h40, 5h50 para internar, a minha técnica de enfermagem está esperando a paciente na porta do hospital. Ela ajuda a paciente durante a internação, conduz a paciente até a sala de pré-anestésico, onde a paciente troca de roupa. Quando a paciente troca de roupa, ela é conduzida para dentro do centro cirúrgico. Aí as minhas instrumentadoras já recebem a paciente, já tomam os primeiros cuidados, já coloca a meia, já coloca a bota, aí a circulante do hospital já pega o acesso venoso, o anestesista chega às 7 horas, faz a anestesia e na sequência a gente começa o ato cirúrgico. Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo médico na vida? Só de
de ter me graduado em medicina já foi o meu primeiro maior sonho. Depois cirurgia geral, que foi, né, o meu pré-requisito para chegar onde eu sempre sonhei, que era cirurgia plástica. Então, ter passado em cirurgia plástica foi assim, muito difícil, porque é muito concorrido. Eu queria fazer um bom serviço, porque eu acho que, né, como eu era a especialidade que eu ia seguir para o meu resto da vida, eu falei, só vou fazer se for num lugar muito bom. E graças a Deus eu fiz no Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro. Agradecer a todo mundo quando eu passei por lá, principalmente a Netinha, que era a nossa instrumentadora, aos residentes que fizeram comigo. Então foi um outro sonho. Passar na prova da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o órgão que rege, né, a nossa sociedade, foi um outro desafio muito difícil, porque não é fácil passar na prova de título. E eu cheguei, né, eu falei, vou passar na prova e vou para Valadares. E passei na prova, vim para Valadares, e o meu maior sonho, na sequência, foi meu casamento com a minha esposa, Sara, depois meus filhos. Tudo isso, teoricamente, não é na medicina, igual você está falando, mas faz parte da minha história. Sua esposa também é médica? Minha esposa também é médica, uma gastroenterologista, endoscopista, colonoscopista, agora fazendo tratamento de emagrecimento com balão intagráfico, assim, uma pessoa que eu tenho muito orgulho e admiração. E minha companheira, minha parceira de vida. Mas é todo dia. Todo dia eu levanto e vou trabalhar assim, satisfeito. Eu acho que essa é a minha maior conquista, assim. Não tem, assim... Hoje eu não assisto televisão ainda mais, né? Mas, assim, lembra aquela sensação de quando você ouvia a musiquinha do Fantástico? Sim, domingo. Que aí eu era adolescente, eu era estudante, falava, nossa, amanhã tem aula. Meu filho hoje de manhã ele pergunta todo dia, papai, hoje eu tenho aula? Eu falo, tenho. E ele dá meio que uma murchada. E eu falo, e o papai tem trabalho também. Aí, hoje eu acordo, eu faço o que eu amo. Sim. Então, essa é a maior conquista. E a cirurgia plástica, ela já me dá, né, uma estabilidade financeira, né, uma estrutura, né, de vida pessoal, profissional. Então, assim, tudo que ela me dá, assim, é mais do que eu mereço. Assim, só tenho gratidão. Então, essa gratidão que eu vou resumir, que é, assim, é o meu maior sonho que eu conquistei com a cirurgia plástica. Você, desde os primórdios da sua vida, sempre sonhou muito alto em ser quem você é hoje, e como você mesmo acabou de deixar bem claro nessa sua última explanação, você é um homem muito realizado por tudo que você tem na profissão e também na sua família, obviamente. Mas qual é o grande sonho que você ainda pretende realizar sendo médico? Como médico, quando eu cheguei em Valadares, eu não sou daqui, né? Eu morei aqui na década de 80 e 90, como eu falei, mas eu cheguei aqui 21 anos depois. Eu tenho meus amigos, né? Alguns amigos que permanecem aqui, outros são daqui, mas estão fora. Mas eu cheguei um desconhecido, assim. Então, o meu maior objetivo era ser reconhecido não pela população, não pelos pacientes. Era ser reconhecido na classe médica. Porque eu me preparei, assim, eu fiz bons serviços, eu me esforcei, né, me dediquei a fazer o que eu considerava melhor para exercer a minha profissão, e eu queria primeiro o reconhecimento, assim, da classe médica, como eu sendo uma pessoa, né, bem formada, alguém que veio para agregar. Sim. Nós temos, se eu não me engano, 15 cirurgiões plásticos em Valadares. Todos são muito bem formados, todos são, assim, aptos para fazer as suas cirurgias. E eu queria ganhar o meu espaço com esse reconhecimento. Então, assim, eu sou muito perfeccionista, assim, e às vezes até demais. E eu não sei fazer, assim, nada que eu me preste a fazer na minha vida, mais ou menos, assim. Então, esse reconhecimento foi algo que eu busquei. Espero que os colegas tenham essa visão sobre mim, de alguém que está aqui para agregar, alguém que está aqui para prestar um serviço de qualidade, com segurança, em consequência aos pacientes, né? Então, eu acho que o meu maior sonho é me manter
né, com um reconhecimento, uma qualidade, uma segurança, assim, uma referência na cirurgia plástica, não só em Valadares, que eu opero muita gente, não só na região, porque eu opero muita gente da região, e até, por exemplo, eu opero muita gente nos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma particularidade aqui em Valadares, que são, né, os muitos valadarenses que moram nos Estados Unidos, e eu tenho, assim, muitos pacientes dos Estados Unidos, muito paciente, por exemplo, de Portugal, né? Já operei gente da Austrália, já operei gente de tanto país que, assim, parece Homem até... internacional. Porque o mundo hoje te permite fazer uma Claro. consulta online com qualidade, depois uma consulta presencial, fazer um planejamento para o paciente vir de algum lugar, e o mais gostoso é isso, você imaginar, nossa, a paciente é lá da Austrália e não tem nenhum parente em Valadares. Nossa. O máximo que ela tem é um parentesco em Ipatinga e Caratinga. Eu operei uma parente dela de Ipatinga, ela ficou satisfeita e ela veio, operou comigo e se recuperou em Caratinga, na casa dos familiares dela. Então, isso, assim, não tem nada mais satisfatório que isso, não. Assim, esse reconhecimento, passei a Austrália, do outro lado do planeta, né? Então, acho que é isso, manter, né? Porque a gente quer muito fugir das complicações, né? E, assim, de qualquer coisa que seja, assim, catastrófico. Então, eu peço Papai do Céu para eu passar durante essa especialidade, assim, com pequenas complicações, que é inerente a qualquer ato cirúrgico, mas que possam ser reversíveis. E uma coisa, assim, você falou aquela hora dos dentistas, assim, eu respeito qualquer classe. A pessoa estando preparada, eu acho que e apta, ela pode fazer o que ela quiser, ela responde por isso, né? Como eu respondo, como você responde por estar aqui. Se você chegar aqui e fizer alguma coisa que seja antiética, alguma coisa que seja, você vai responder por isso, na sua profissão. Consequência. Então, exato. Então, desde que você responda pelos seus atos, mas assim, eu nunca faço nada que eu não sei tratar as complicações. Eu aprendi isso na residência de cirurgia geral. Tinha um staff meu da residência que falava assim: se você não sabe tratar a complicação, não faça. Porque se complicar e você não souber tratar, você vai pedir para um outro médico tratar para você. É a velha história, você vai falar, chama um médico. É um atestado de competência aí, né? Então, assim, é um pouco de imprudência, de imperícia, e quando você transfere para outra pessoa, um pouco de negligência, ao meu ver. Então, assim, eu só faço o que eu sei tratar as complicações. É lógico que em algumas vezes eu posso precisar de ajuda de outros colegas, mas quem é o responsável e quem é, né, assim, o líder do que está acontecendo com o meu paciente sou eu. Então, é a minha dica para quem quer fazer qualquer coisa na vida. Faça o que você se sente habilitado para fazer, capaz para fazer em segurança, com qualidade, mas que se der alguma coisa fora do que você está esperado, que você saiba trazer para o trem para a linha de novo, que você possa, né, alinhar para o curso benéfico da coisa. Doutor, a nossa vida é feita de grandes momentos, e grandes momentos eles acontecem em datas, afinal todo dia é uma data, marcante positivamente ou negativamente, dependendo do que acontece, tanto na seara profissional e também na seara pessoal. E como eu disse, a nossa vida é feita de datas impactantes, importantes e fundamentais. E dependendo do que ocorre nessas datas específicas, os acontecimentos que acabam ocorrendo nesses dias transformam a nossa vida. No dia que você passou na prova de medicina. São inesquecíveis, né? Exatamente. Lembro de todos eles. Marca a nossa vida para sempre. Mas principalmente no âmbito pessoal, datas são fundamentais, principalmente em dias e anos e meses em que o que ocorreu naquele dia específico ou em dias específicos mudaram totalmente a nossa vida. Você é a partir do dia que aconteceu Eu adoro relembrar esse tipo de acontecimento. E sobre essa seara, sobre essa temática, na sua vida, além, claro, do dia do seu casamento, você tem o dia 3 de fevereiro de 2020,
e 6 de março de 2023 como dias Não me faz chorar, por favor. como dias que mudaram totalmente a sua história aqui na Terra. O quanto que essas datas contribuem e contribuíram para o homem Aloysio Moreira. Eu sou um homem chorão e eu não tenho vergonha disso não, tá? Mas Também sou. Sempre fui. Eu respeito quem opta por não ter filhos, assim. Mas eu sem... Hoje eu sou muito melhor do que antes dos meus filhos. O Caio, meu primeiro filho, assim, eu falo com ele, esse é o amor da minha vida, velho. Ele me ensina todo dia. E o Tuco, o Arthur, assim, é inexplicável também, assim. Chegou num momento que eu não estava esperando muito, mas ressignificou, né, a minha existência, assim. Então, assim, Caio nasceu dia, como você falou, 3 de fevereiro de 20, pandemia, né, assim, todo mundo falando, meu Deus, o que nós estamos vivendo? E aí acabamos que eu e minha esposa ficamos reclusos dentro de casa com ele. 5 meses depois, assim, meu sogro, que era meu melhor amigo aqui em Valadares, assim, faleceu, o Dilermano, que é muito famoso claro, aqui. Né? Com certeza. Faz muita falta. E o Caio ajudou a gente, eu e minha esposa, pra gente continuar na nossa caminhada, assim. Já o Arthur, dia 6 de março, eles estão 3 anos de diferença entre eles. O Arthur... Os dois são a minha cara, assim. Que bacana. Com a beleza da minha esposa, mas são a minha cara. O olhinho caído, né? O Caio branquinho. O Arthur já mais moreninho, assim como eu. Eu dormi essa noite com eles, assim. Minha esposa estava cansada. Falou, amor, você dorme com o Arthur hoje? Falei, não, eu durmo com o Arthur e com o Caio. Porque o Caio, ele tem acordado e ido para nossa cama. Aí eu fui dormir no quarto do Caio. Dormiu na cama eu, o Caio e o Arthur. E assim, eles são minha vida. Eu faço tudo por eles. Assim. Só que eles me ensinaram também que eu fazer tudo por eles pode ser sobre a minha visão, que não necessariamente seria o melhor para eles. E eles têm me ensinado assim, a querer estar mais em casa, a querer trabalhar não mais do que eu preciso, porque a gente não precisa de muita coisa, né? O que vai ficar mesmo, quando a gente não tiver mais essa existência aqui, são essas datas que você falou, Sim. São as histórias, né? É isso que faz a gente ficar emocionado, né? O meu casamento com a minha esposa. Então, qual a data? 22 de setembro de 2018. Olha, isso aí, não tem como esquecer, né? Inesquecível, velho. Claro. Faria tudo de novo, assim. Foi uma festa, assim. A gente casou no religioso, né? Padre Paulo, lá na Cristo Redentor. Grande Padre Paulinho. Nossa Senhora. Figuraça. Gigantesco para a história de Valadares. Eu perdi, assim, eu ouço a história que ele tinha missas igual o Padre Marcelo Rossi, né? Que era um negócio assim... Lotava a igreja, ele ficava na rua. Minha esposa me conta. Eu lembro o dia que ele foi embora da paróquia do Grande Duquesa. Quando teve aquela mudança em 2013. Nossa, foi uma comoção. Ele é padrinho de batismo da minha esposa. Ele é amigo da família da minha esposa. Então a gente teve alguns contatos já. Pessoa muito bacana. E aí a gente fez a festa lá na Fazenda Boa Vista, lá na Julinha lá. Cara, e foi assim, você vê as pessoas vindo de tudo quanto é lugar. É um dia muito mágico, assim. Mágico, assim. Eu e minha esposa, a gente aproveitou demais. Assim. Nosso casamento acabou 9 horas da manhã. Nossa Senhora, haja bebida, meu Deus do céu. 600 pessoas presentes no nosso casamento. Então foi uma farra, assim, muito gostosa, né? Tinha a minha família, a família dela. Por exemplo, só de Ouro Preto, que você falou, veio um ônibus... com umas 50 pessoas da República. Todos já com esposas, também, filhos. Quem tinha, trouxe. Mas os atuais moradores, por exemplo. Por exemplo, hoje deve ter, sei lá,
15 pessoas morando na República. Sim. Mais os ex-alunos que estudaram comigo ou que conviveram, né, comigo em alguma fase. Então, assim, aí veio os amigos dela de infância, né, que são pessoas do Bituruna, que eles também viajam todos os anos, se encontram. Bacana. E eu gosto demais dos amigos dela. Então, um dia fantástico, assim. E aproveitar e já mandar um beijo para minha esposa. Uma outra vez eu dei uma entrevista, não um podcast, mas... Esqueci de falar. Não esqueci, mas eu achei que poderia ter falado um pouquinho a mais, assim. Então, mandar um beijão para ela, agradecer por tudo e falar que eu amo ela demais. E sobre datas e momentos marcantes, a nossa vida ela é um livro de páginas positivas e negativas. Uhum. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. Você com tantas formações que eu perdi até as contas, eu não imagino quantos livros que você já teve que ler, reler. E eu sei que deve ter sido uma quantidade muito extensa. E você, mais do que tudo, sabe como a nossa vida ela é de altos e baixos e de momentos positivos e negativos. Porque, por exemplo, a própria vida, a sua vida e da sua esposa, o ano de 2020 ele foi muito assim. Veio a maior benção da sua vida juntamente com a Sara, mas 5 meses depois, no dia 22 de agosto, veio o pior dia da vida dela e o seu também. Isso aí. Então a nossa vida é assim. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? A perda de pessoas queridas sempre é difícil, né? Sim. Então, foram várias perdas nesse sentido, assim. Meu sogro, eu tive, né, um amigo, Rodrigo Roy, morou comigo na República, que infelizmente faleceu. Foi uma perda muito difícil, ainda é ainda. O Madame, um outro amigo da República também, Sim. faleceu. Meus avós, meus tios. Graças a Deus, meus pais, meus irmãos estão aí. Mas a perda desses dias sempre é difícil. É difícil você entender. Você tem que acreditar que tem um propósito, que Deus, Claro. né? Mas é difícil. Então, isso já tive também momentos, assim, de... Quando eu cheguei em Valadares, foi um momento difícil, assim, né? No sentido de que, me preparei, mas... ninguém me conhecia, então no primeiro ano, assim, não operei quase ninguém, trabalhava muito de plantão, até as pessoas reconhecerem o meu trabalho. Então, um momento que te dá uma certa, né, ansiedade, assim, que hoje a gente vive num mundo muito difícil, assim, no sentido de cobrança, rede social, esse trem. Eu falo que o mundo, assim, de certa maneira, adoeceu um pouco, assim, né? Porque na minha adolescência, que a gente não tinha celular, não tinha internet... Parecia que tudo era mais fácil. Mais simples também. Porque a gente dava valor ao que importa. E hoje o mundo nos impõe, assim, e eu tenho tentado, assim. Então, esse foi um momento difícil, mas minha esposa me ajudou, né, Deus e muita gente me ajudou, e a gente consegui sair da vida de plantão. Hoje eu só trabalho no meu consultório, só cirurgia eletiva. Só vou nos finais de semana quando algum amigo... minha filha caiu, cortou, igual eu fui agora suturar a filhinha de um amigo, Diego, lá do Estúdio Vale, mandar um abraço para ele. Fui lá hoje de manhã. Uma pessoa bacana tá chegando em Valadares aí, com um estúdio onde a gente está fazendo fortalecimento lá. E, cara, eu vivi um momento, assim, de buscar, assim... eu realizei os meus sonhos, como você falou. Casei, que era um sonho. Tive filhos, que era um sonho. Conquistei muitas coisas. E eu ainda parecia que faltava algo, assim. Sabe, assim? Gente, mas tem tudo que eu sempre sonhei e parece que não está completo. E foi um momento, assim, complicado, assim, interno. Mas, graças a Deus, o Dionílio me convidou para fazer cursílio, junto com a terapeuta que eu tinha na época, a Val. Abraço para a Val, abraço para o Dio, que foi meu padrinho.
E ele me convidou para fazer o cursilho, que é um retiro da Igreja Católica, onde você entra no Sarel ali quinta e sai domingo. E foi, assim, 2 anos atrás, se não me engano. Foi divisor de águas na minha vida, assim, que me deu o que faltava, assim, que é a presença de Deus, de Jesus Cristo, assim, o dia todo da minha vida. Então, acho que é isso. Graças a Deus. Tem gente que pode pensar, pô, mas aos 40... mas tem gente que passa uma vida e não tem que ter isso. E hoje, por exemplo, ir à missa para mim é inegociável. Negociável. Assim como, né, beber água, nós temos que ir lá também, né? Beber a água de Jesus. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu encontrei um outro sentido, não só para mim, mas para minha família, assim, que eu tento já mostrar, educar, informar meus filhos desde cedo, porque minha mãe tentou, mas eu não consegui. Por exemplo, ela me chamava para ir na missa e era na hora da corrida do Ayrton Senna. Grande Ayrton Senna. Meu amigo, você não tem noção o que era o Ayrton Senna na década de 90. Não vivi, mas... Era uma final de Copa do Mundo todo domingo. Era a corrida do Ayrton Senna, parava o Brasil. E minha mãe queria que eu fosse na missa e eu ia, assim, injuriado. Desculpa, mãe, desculpa, papai do céu. Não tinha nem como, na época, ver pelo celular. Não, acabou, perdeu, filho. Ou você vira no Diário do Rio Doce do dia seguinte, uma notinha lá. Ou no Fantástico. Acabou, perdeu. Então, aí eu passei um bom tempo da minha vida aí na mesa, tipo, casamento, formatura, batizado, de vez em quando. Mas hoje é religioso, assim, inegociável. Domingão, às vezes, eu vou durante a semana, texto dos homens também, já fui em alguns lugares. Então, eu tento me manter mais firme, mais presente, mais pé no chão. Acho que isso era o que faltava. Os momentos mais felizes da sua vida, né? Você mesmo já relatou todas as suas conquistas profissionais e acadêmicas e, obviamente, os nascimentos dos seus 2 filhos e, consequentemente, também, né, claro, que veio antes, o casamento com sua estimada esposa, a doutora Sara. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes, você vai defini-los com uma palavra. Ixi. Ou você citar uma palavra, você vai definir com uma palavra. Tá bom, vou tentar. Dilermando Miranda. Iluminado. Costumo dizer que o dia 22 de agosto de 2020, Valadares todo... Cara, assim, que chorou. Ele não era dessa existência. Família. Né, eu tenho a minha família de origem, né, que é meu... Com uma palavra. Fortaleza. Deus. Supremo. Vida. Gratidão. Sara. Furacão. Seus filhos. Tudo. Ayrton Senna. Ídolo. Medicina. Sonho. Cirurgia plástica. Bênção. Clube de Regatas Flamengo. Paixão. Dorinha. Matriarca. Aloísio. Ídolo. Aloísio Moreira. Jeca da Tua. Governador Valadares. Em uma palavra, Valadares fez parte da minha história 2 vezes, né? E vai ser meu quartel-general. Ouro Preto. Amizade. República Chaparral. Histórica.
Agora é o jogo do superestimado, que é o famoso não é tudo isso. Quem nunca falou, fulano não é tudo isso, comida tal não é tudo isso, jogador tal não é tudo isso. E o subestimado, que é o tudo isso, mas você vê que muita gente acha que não é tudo isso. Beleza? Peraí. Superestimado é o famoso não é tudo isso. Aham. Não é bom, mas não é tudo nem isso. é tanto. Isso. E o subestimado é o que é isso tudo, só que você vê que muita gente não dá tanto valor para muita coisa na vida. Uma comida superestimada, que não é tudo isso na sua visão. Você pode até gostar. Muitas. Lagosta. Escolhe uma. Lagosta. Uma bebida, pode ser alcoólica ou não. Bebida, o que for, superestimada. Aquela que não teve no seu casamento, por exemplo. Se é que foi possível. Superestimada, gin. Concordo. Minha cunhada que ama, mas eu não entendo isso. Uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimado ou superestimada. Nossa, uma geração aí agora, viu, bicho? Anitta. Boa! Muita gente tá falando Anitta e eu tô concordando com todo mundo. Agora é o contrário. Uma banda, cantor ou cantora subestimado. Só toca no seu Spotify. Treinando. Los Hermanos. Uma bebida subestimada. Pode ser alcoólica ou não. Subestimada. Vai falar algo com gás, né? Não. Brincadeira. Eu aprendi com a minha esposa a gostar de água com gás, mas... Meu pai que amava com gás. Deixa eu ver. Água tônica. Uma comida subestimada. Mexidão. Boa, concordo. Gostei. Doutor Luiz, eu não tenho nem palavras para poder agradecer tudo que você me proporcionou na manhã desta sexta-feira. Último episódio do Resenha Cast, obviamente, desta semana. Senão eu vou morrer de fome se for o último da vida. Muito obrigado. Graças a Deus, foi uma honra. Eu tinha uma expectativa. E assim, é lógico que o filho da barriga, ele sempre está presente. Mas, como você está acostumado, não que você perde ele. Mas acaba sendo muito no automático. Mas eu confesso que tive dor de barriga ontem à noite. Mas é porque eu sou intolerante à lactose e fui inventar de tomar whey protein. Aí você já viu o que aconteceu. Vai lá na Sara resolve você. Mas eu confesso que eu tive uma dor de barriga também pela ansiedade que eu tinha de poder acordar mais cedo hoje para poder te entrevistar. Cara, mas é um bate-papo muito... E eternizar não a sua tem história. Roteiro, então, com assim, certeza. Cara, assim, eu que agradeço. Muito obrigado. De coração. Faltar alguém aí de última hora, pode me ligar. Se eu tiver pra vaga, mim de novo. Eu venho. Você acredita que eu já passou pela minha cabeça ter um podcast? Olha, bora criar, ué. Precisando de ajuda, tamo Minha lá. esposa tá de prova aí, que eu acho um negócio sensacional, porque é um lugar para se conversar e dividir opiniões, né? Assim, eu acho que o que eu mais gosto é isso, assim. Eu vim para cá sem saber nenhuma pergunta que você faria. Exato. Me surpreendeu, por exemplo, você ter estudado e saber coisas, né, datas a meu respeito, porque... mas que bom. Tem muita história para contar, claro, se a gente pudesse ficar aqui. Mas eu agradeço demais, assim, foi muito prazeroso, assim. Eu gosto de me emocionar, assim, você me fez algumas vezes me emocionar, porque me deixam centrado, lúcido, né? Mostra pra gente o que importa. Assim. Com certeza. Eu tenho pouco contato com meus pais, por exemplo, fisicamente, porque eles moram em outra cidade, assim. E aí você percebe, você pede para definir, você fala, nossa senhora. Então, aproveitar, pai, mãe, beijão. Vamos ver, com certeza. Amo vocês. Obrigadão, Luiz, obrigado, né, a casa por ter me convidado. Foi muito bom, espero que as pessoas gostem também. Eu tô preocupado que eu tô fazendo muita gente chorar, então tem muita gente que já não quer vir porque tá fazendo o pessoal chorar, mas é por um bom motivo. Eu não ligo pra isso, não. É emoção, gente. Já me importei com isso na vida. Hoje eu acho que, assim, bobo é quem não se emociona. E tem vergonha de se emocionar. Nós estamos nessa vida aqui pra isso. Nossa caminhada
precisa disso. Com certeza. Obrigado mais uma vez, doutor. Tamo junto. Tamo junto. Sucesso. Prazer te conhecer. Pra todos nós. Amém. Prazer foi todo meu. O Resenha Cast com essa história super emocionante e edificante, como é o propósito deste espaço, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Fui! Um grande abraço.